que diz respeito ao Novo Testamento, no que diz respeito à história da igreja primitiva. É importante, é produtivo se estudar acerca da possibilidade da correspondência entre Paulo e Sêneca. Embora se possa detectar a influência dos teólogos cristãos posteriores, a influência estoica nos filósofos cristãos, nos teólogos cristãos posteriores, embora se possa detectar a influência estoica nos teólogos cristãos posteriores, são os platonistas médios do século II, tais como Justino, Clemente de Alexandria, os teólogos ocidentais, como Lúcio Félix, e o próprio Tertuliano, que se dizia desfavorável ao encontro entre filosofia e teologia. Ele até profere a célebre frase: o que tem a ver apenas com Jerusalém? É a célebre frase de Tertuliano. Então ele se posiciona contra uma aproximação entre filosofia grega e cristianismo. Porém, mesmo se posicionando contra, nota-se influência estoica nos pensamentos de Lúcio Félix e também do próprio Tertuliano, que revelam até uma maior dependência da estoa, ou seja, do estoicismo. Em alguns dos seus escritos, as doutrinas da providência e da lei natural acham-se em formulações do tipo estoico, ou seja, se apresenta ainda mais nos escritos de alguns teólogos cristãos. É provavelmente verdade que também que os cristãos tenham derivados dos estoicos parte da terminologia da sua teologia do Logos. Teologia do Logos, que é muito importante nos escritos de Paulo, mas principalmente de João. Quando João, no princípio da sua carta, diz, no princípio do seu evangelho, diz que no princípio era o Verbo, o Logos, e que o Logos era Deus. Então, para alguns, o cristianismo toma emprestado, toma derivado do estoicismo, parte da terminologia usada para explicar a teologia do Logos. Mas parece que a usaram de sua própria maneira platônica média. Os cristãos também achavam o conceito estoico de um mundo unificado compatível com o deles, porque havia um conceito estoico de um mundo unificado, que até era bastante admirado pelos romanos. E os cristãos achavam que esse conceito de um mundo unificado, de uma humanidade unificada dos estoicos, se aproximava do conceito cristão. Mas é na área da ética que se acham as afinidades mais notáveis no que diz respeito à ética, à ciência do comportamento. As afinidades entre estoicismo e cristianismo tornam-se ainda mais notáveis. Galeno, o médico filósofo do século II, forneceu amplo testemunho deste fato, que classificou os cristãos como filósofos. Para Galeno, um médico filósofo do século II, os cristãos eram filósofos, e na verdade alguns eram mesmo. Vemos o caso de Tertuliano e de Lúcio Félix. Pois bem, com base na sua ética, Galeno diz que eles são cristãos com base na sua ética, a despeito do fato de não poderem seguir um argumento demonstrativo, não usarem um argumento demonstrativo para confirmar as suas posições filosóficas,
Ainda assim, um médico, filósofo galeno do século II, ele considera os cristãos como filósofos. E nós, o que pensamos? Eu, professor João Carlos, particularmente, o que penso acerca dessa proximidade de ideias entre estoicismo e cristianismo? Eu acredito que, orientado pelo Espírito Santo, Paulo ele usa algumas ideias estoicas para facilitar, usa como recurso didático para ensinar as doutrinas do cristianismo. Ou seja, não há uma influência estoica, seja de Sêneca, seja de um outro filósofo estoico sobre Paulo, mas sim um uso didático de Paulo dos pensamentos estoicos para facilitar a comunicação das doutrinas cristãs, porque havia uma certa similaridade, para facilitar o anúncio, para facilitar o espalhar as doutrinas cristãs do mundo greco-romano, tendo em vista que o estoicismo era bastante conhecido. Os cristãos, no entanto, tinham opiniões diferentes dos estoicos no tocante ao suicídio e achavam censuráveis outros ensinos, inclusive seu materialismo, os estoicos eram materialistas, o seu fatalismo, os estoicos eram fatalistas, a sua doutrina dos ciclos mundiais intermináveis. Eles acreditavam que o mundo que o universo não teria um fim, que a história não teria um fim, que a história é cíclica, e a crença na imanência divina total. Ou seja, eles criam que Deus estava presente em tudo, se aproximando aí do panteísmo. Enquanto o cristianismo, ele mantém um equilíbrio entre transcendência e imanência. Deus é imanente, Deus está presente, mas ele vai também além, ele é transcendente. O que faz assim com que o cristianismo evite tanto o panteísmo, que considera Deus tão presente que o confunde com a natureza, chegando a dizer que Deus é tudo e tudo é Deus, o panteísmo, pan tudo, theos, Deus, né? Quando o cristianismo ele se afasta de uma ideia excessiva da imanência de Deus, ele evita o panteísmo. Quando se afasta também de uma transcendência excessiva de Deus, ele se afasta do epicurismo, que dizia que os deuses eram tão distantes que não estavam preocupados com o mundo humano, se afasta do epicurismo, se afasta também do deísmo posterior, que diz que Deus criou o mundo e o governa de longe pelas leis da física. O cristianismo se afasta desses dois extremos, enquanto que o epicurismo se aproxima da transcendência de Deus demais, e o estoicismo se aproxima demais da imanência divina. Então há também algumas discordâncias entre estoicismo e cristianismo. Pois bem, vejamos as fases do estoicismo. O estoicismo está dividido em 3 períodos. Quais são eles? O estoicismo antigo, que é um período mais focado na doutrina ética. Os maiores representantes desse período, do período antigo, foram os filósofos estoicos, Zenon, fundador dessa escola, Zenon de Cíton, Cleaste de Assos e Crisipo de Soli,
são os três principais filósofos do período do estoicismo antigo. O estoicismo helenístico romano, ou seja, a Estoa Média, tem um período mais eclético, onde se destacaram os filósofos Panécio de Rhodes, Posidônio de Apameia e o famoso filósofo romano Cícero. Temos também o estoicismo imperial, que é conhecido como Estoa Nova, de cunho mais religioso, sendo seus principais representantes os filósofos Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, o imperador filósofo. Vejamos então os principais filósofos estoicos. Vamos continuar a vê-los. Cleaste de Assos, ele é de 330 a.C. a 230 a.C. Discípulo do fundador da escola estoica, Zenon, Cleastes nasceu em Assos. Isso atualmente é Turquia, sendo a principal obra de Cleastes um hino a Zeus. Ele é importante no desenvolvimento do estoicismo e da introdução do conceito de materialismo na escola estoica. Temos também Crisipo de Solis, vai de 270 a.C. a 280 a.C. a 208. Um dos principais representantes do estoicismo, este filósofo, Crisipo, nascido em Solis, foi discípulo de Cleante de Assos, e teve um papel importante na disseminação e sistematização dos conceitos estoicos. Temos também Panácio de Rhodes, que vai de 185 a 109 a.C. Esse filósofo grego nascido em Rhodes, ele teve importante papel na difusão do estoicismo entre os romanos. É muito importante Panécio de Rhodes para a difusão dos ensinos estoicos em Roma, durante o tempo em que ele morou lá. Foi considerado um dos maiores representantes da fase média estoica, sendo sua obra principal intitulada Sobre os Deveres. Temos ainda também Posidônio de Apameia, 135 a 51 a.C. Esse filósofo, historiador, astrônomo e geólogo grego, nascido na cidade de Apameia, Posidônio estudou em Atenas, a capital da cultura greco-romana, local onde começou a se influenciar pelos ideais estoicos, sendo mais tarde embaixador em Roma. Seu pensamento foi baseado no racionalismo e no empirismo, o pensamento de Posidônio de Apameia. Vejamos Epicteto, vai de 55 a 153. Filósofo grego, nascido na cidade de Hierópolis, atual Turquia. Ele viveu grande parte de sua vida como um escravo romano. E de sua obra destacaram-se o Manual de Epicteto e discursos editados por seu próprio discípulo Ariano de Nicomédia, entre 86 e 175. Chegamos a Sêneca, importante
filósofo estoico de quem se diz haver correspondido com Paulo. Pois bem, Sêneca, de 4 a 65, de 4 a.C. a 65 depois de Cristo. Filósofo, orador, poeta e político. Lúcio Aneu Sêneca é o seu nome completo. Lúcio Aneu Sêneca. Nasceu na cidade de Córdoba, atual Espanha, sendo considerado um dos mais importantes intelectuais do Império Romano. É importante representante da terceira fase estoica, chamada Estoa Nova. Sêneca focou nos conceitos sobre ética, física e lógica, para o desenvolvimento da escola estoica. De sua obra destacam os diálogos, cartas e tragédias. Vejamos Marco Aurélio, de 121 a 180, agora depois de Cristo. 121 a 180 depois de Cristo. Marco Aurélio, imperador e filósofo, nascido em Roma, foi um dos representantes da terceira fase estoica, chamada Imperial Romana. Seus estudos estiveram baseados principalmente nos temas religiosos. Então, Marco Aurélio ele é um filósofo que baseia os seus estudos em temas religiosos. Ele fica conhecido por não perseguir o cristianismo, não houve perseguição ao cristianismo durante o governo de Marco Aurélio. Então, ele prefere temas religiosos em detrimento dos temas científicos. Então, é o que nós podemos chamar de um filósofo da religião, já naquela época, o imperador filósofo Marco Antônio. Vejamos, então, diferenças entre estoicismo e epicurismo. Quando tratamos de observar essas duas correntes filosóficas, o estoicismo e o epicurismo, fica claro que elas se diferem em alguns aspectos. O estoicismo, baseado numa ética rigorosa, de acordo com as leis da natureza, assegurava que o universo era governado por uma força universal divina, o Logos divino. Por isso se diz que há uma influência do estoicismo sobre a teologia do Logos cristã. Eu continuo acreditando que o que há é não uma influência, mas um uso didático do pensamento acerca do Logos, do estoicismo, que passa também por Filo de Alexandria, um uso didático pelo cristianismo do pensamento da razão universal divina, ou seja, o Logos divino, no estoicismo, pelo cristianismo em Paulo e principalmente em João. Dessa forma, para os estoicos, a felicidade era encontrada na dominação do homem ante suas paixões. Para o estoicismo, o homem ele encontra a felicidade quando ele consegue dominar suas paixões, consideradas um vício da alma, em detrimento da razão. Se a paixão é um vício da alma e ela vem em detrimento da razão, o homem só vai conseguir ser feliz quando conseguir dominar as suas paixões, pensa o estoicismo. Em outros termos, os estoicos cultivaram, sobretudo, a perfeição moral e intelectual inspirada no conceito de apatheia, que significa a indiferença em relação a tudo que é externo. Apatheia, nós pensamos em apatia, ou seja, em outros termos, os estoicos cultivaram, sobretudo, a perfeição e a moral intelectual inspirada no conceito de apatheia, que significa a indiferença em relação a tudo que é externo ao ser.
O estoico preocupava-se somente com o que era interno ao seu ser. O que estava fora não era alvo da preocupação do estoico. Por sua vez, o epicurismo, fundado pelo filósofo grego Epícoro, entre 341 e 270 a.C., foi que o epicurismo vigorou, possuía uma vertente relacionada ao hedonismo, se aproximava do hedonismo. Portanto, a busca dos prazeres terrenos, ora, o estoico quer evitá-los. O epicureu se aproxima, busca os prazeres terrenos, desde a amizade, o amor, o sexo e os bens materiais. Para os epicureus, diferentes dos estoicos, os homens eram movidos por interesses individuais e o dever de cada um estava em buscar, nos prazeres refinados, a felicidade que perderam, que preencherão a vida na terra. Ou seja, há uma boa diferença entre epicurismo e estoicismo. Sempre lembrando que o epicurismo é mais antigo. Para os estoicos, a alma deveria ser cultivada, enquanto os epicuristas não acreditavam na reencarnação. Por fim, para os estoicos, a virtude representava o único bem do homem, mais importante, enquanto o epicurismo estava apoiado nos prazeres. Vejamos um resumo, então, dessa diferença estoicismo e epicurismo. Estoicismo: a virtude deve ser cultivada e o desejo deve submeter-se à razão. Isso vai mais tarde fazer parte do advento da ética cristã. Repetindo então, estoicismo: a virtude deve ser cultivada e o desejo deve submeter-se à razão. Faz parte do advento da ética cristã mais tarde. O epicurismo, por sua vez, busca do prazer em toda a atividade humana. Viver o presente, a felicidade e o fim é o fim supremo. Isso dá origem a uma dissolução moral. Pois bem, nesta aula nós buscamos abordar as seguintes correntes da filosofia da religião: epicurismo e estoicismo. E vemos também a proximidade entre o estoicismo e o cristianismo, e falamos um pouco acerca da possibilidade de uma correspondência entre o filósofo estoico Sêneca e o apóstolo Paulo. Isso deve ser alvo das vossas pesquisas, do vosso estudo em particular. Chegamos ao final de mais uma aula. Esperamos que tenha sido de grande proveito. O conselho é o mesmo, que vejam e revejam a videoaula, essa videoaula, estudem a vossa apostila, façam as vossas atividades para um melhor aproveitamento, da disciplina. Portanto, oremos para o encerramento de mais essa aula. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nesta manhã. Nós lhe somos gratos, ó Pai, pelo aquilo que aprendemos, e te pedimos, meu Senhor, que possamos guardar no nosso coração para servir a tua causa melhor. Te pedimos essas coisas e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.